Boa noite. Essa passagem aí do livro Sapiens sobre Adam Smith e o capitalismo, eu tenho o seguinte colocação a fazer. Que você falou, como alguém pode criticar o capitalismo? Como alguém pode criticar o escrito de Adam Smith? Marx é considerado, na obra O Capital, a maior crítica ao capitalismo. Então, como Marx pode criticar o capitalismo? Ou alguém pode criticar o capitalismo se ele desempenha ou desempenhou um papel extremamente benéfico para a humanidade? Quem olha Marx como se fosse um dogma de fé, uma religião, o marxismo, talvez não entenda o, esse papel, né, como que Marx fez a crítica e em que parâmetro Marx fez a crítica. À primeira vista, há uma crítica ao capitalismo a partir de uma base de que o capitalismo gera desigualdade, que o capitalismo, a pessoa passa fome no capitalismo, que a pessoa é explorado, é oprimido, etc. e tal. Esses aspectos mais relacionados a que tem a ver com injustiça, no sentido de uma perspectiva de crítica subjetiva, Marx não trilhou para fazer a crítica ao capitalismo. Ele não trilhou a partir de uma subjetividade emocional. A gente precisa entender também em relação à questão de Marx como o cara, como uma religião, como um dogma, de que Marx não era marxista. Ele foi contra esse rótulo de marxista ou de marxismo. Marx não tinha um Marx para ele poder se pautar ou se basear ou ter fé em Marx. Ele tinha diante dele os economistas, os teóricos de economia política de sua época e de períodos anteriores. E ele, como eu falei, não tinha Marx para ler. Ele leu os economistas burgueses, liberais. Ele lia, eu estava vendo um depoimento uma palestra de um professor. Ele falava isso, que Marx lia de tudo. Ele lia os economistas. Ele não tinha essa coisa. Hoje, parte daqueles que se colocam no campo da esquerda, revolucionário, comunista ou socialista, só lê os escritos, os textos escritos por autores que se intitulam como comunista, como de esquerda, como socialista, como revolucionário, e não lê os escritos, os textos de autores ditos burgueses liberais. É um erro você não lê a produção intelectual, quer seja produzida por comunista, marxista, liberal, conservador, de direita, de esquerda. O Marx tinha essa questão de ler tudo. Voltando à questão da crítica. Então, Marx não se baseou numa dimensão subjetiva, por injustiça, subjetiva emocional, para poder fazer a crítica ao capitalismo e a Adam Smith, e o livro Riqueza das Nações. Vamos lá. Marx atestou que o capitalismo teve, e a burguesia e os capitalistas, teve um papel revolucionário
revolucionário na humanidade. Desempenhou um papel revolucionário. Marx considera isso. Tudo isso que você falou aí em relação a o aspecto revolucionário, o aspecto positivo do capitalismo, Marx também acha que a burguesia, os capitalistas, o regime capitalista, o capitalismo desempenhou um papel revolucionário na história da humanidade. Isso é inegável. A crítica foi que, com a evolução ou o desenvolvimento do capitalismo, a burguesia deixou de desempenhar um papel revolucionário. Ao invés dela continuar o processo de desenvolvimento das forças produtivas, ela desempenhava um papel contra-revolucionário, de estagnação das forças produtivas. Então, a crítica de Marx é justamente nesse caráter contra-revolucionário que a burguesia deixou de ser a classe revolucionária. Então, não é porque a burguesia, por uma questão subjetiva, emocional, que a burguesia não presta e o capitalismo não presta. É a partir de uma análise econômica, a partir de uma análise da economia política como eu falei, de não desenvolver mais as forças produtivas, de não desempenhar esse papel extraordinário, revolucionário, que você colocou aí nesse trecho do livro Sapiens, ela não mais cumpriu, não mais realizou tudo aquilo que ela realizou com a consolidação do capitalismo. E ela chegou a um ponto tal de estrangulamento das forças produtivas, e aí surge as contradições do capitalismo, que tem a ver com esse estrangulamento das forças produtivas, e o surgimento dessas contradições que vem a classe operária com esse papel histórico de continuar o desenvolvimento da humanidade. Esse papel histórico de continuar o desenvolvimento das forças produtivas. Forças produtivas para Marx tem a ver com os meios de produção e a força de trabalho. Quando você vê o capitalismo, onde os meios de produção, né, maquinário, terra, capital, não mais mobiliza a força de trabalho, você vê a ideia da crise no capitalismo, desemprego, superprodução, todo o aspecto que o capitalismo gera nas suas crises. Então, a crise é um sintoma, por assim dizer, de que o capitalismo não mais desempenha o seu papel de regime, o modo de produção capaz de garantir o desenvolvimento das forças produtivas, garantir o desenvolvimento da humanidade.